Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Mariane Bizin, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e hoje o meu foco é ajudar essas pessoas, empreendedores, profissionais que entregam muito, que se dedicam muito, que se preocupam muito em excesso, mas ainda sentem que não é o suficiente. Nunca é o suficiente, sempre precisam fazer mais um curso, mais um estudo, mais um livro e nunca é suficiente para eles se sentirem capazes, confiantes. Vamos falar um pouquinho sobre isso? E hoje eu quero falar sobre algo que afeta muitas pessoas, a autocrítica. Se você já se sentiu inseguro, como se nunca fosse bom o suficiente, ou se você já teve dificuldade para agir por medo de não estar dentro daquele ideal de perfeição, esse assunto aqui hoje é para você. Muitas pessoas carregam uma voz interna crítica que desencoraja a ação. Eu costumo chamar isso até do nosso conselheiro, os nossos pensamentos que ficam sempre fazendo com que a gente duvide da nossa capacidade. Isso é o que a gente chama de autocrítica. E isso pode se manifestar em comparações com os outros, na busca pela perfeição e, com certeza, na constante insatisfação consigo mesmo. Esse tipo de mentalidade, né, pensar dessa maneira, pode ser muito paralisante, principalmente para quem deseja empreender, por exemplo. Pode se transformar em um baita de um obstáculo, impedindo que o primeiro passo seja dado ou até dificultando o crescimento desses que já estão dentro, né, empreendendo, profissionais realmente da saúde, que tudo fica essa autocrítica sempre martelando e fazendo com que eles sempre duvidem de todo o esforço, da própria capacidade e nunca sendo suficiente o tanto de conhecimento que eles já têm para se sentir confiantes. É claro que aqui eu não estou falando que a gente não precisa realmente estudar, estar em constante desenvolvimento, não é esse o assunto. Eu estou querendo dizer sobre essa confiança, sobre essa autocrítica em excesso, sobre essa insegurança que insiste em se fazer presente todos os dias e segundos da vida. E a gente precisa olhar para isso. E aí, pessoal, é importante a gente entender que todos nós somos imperfeitos. A imperfeição é uma parte natural da experiência humana. Ninguém nasce sabendo, todos nós enfrentamos desafios e parece que simplesmente a gente se esquece disso, né? Ninguém vai nascer sabendo, todo mundo enfrenta desafios e erros, principalmente os erros, né, ao longo da nossa jornada. E se vocês percebem que essa autocrítica é como se a gente quisesse eliminar essa verdade absoluta. Cada erro é uma oportunidade de aprendizado. Muitas vezes são as falhas que nos trazem as lições mais valiosas da nossa vida para o nosso processo de aprendizagem. A chave é mudar a nossa perspectiva sobre o que realmente significa falhar. Sobre, poxa, será que realmente isso que eu estou fazendo já não é o suficiente? O que eu estou esperando? Qual é a perfeição? Porque existe uma grande diferença, isso eu sempre bato na tecla com os meus pacientes, que existe uma grande diferença entre eu estar pronta e eu estar perfeita. No automático da vida, se eu não paro para pensar sobre isso, o meu cérebro quer que eu seja perfeita, quer que eu elimine todo e qualquer erro. E aí eu começo a não estar, às vezes, nas redes sociais, não colocar minha cara a tapa por medo de julgamentos. Eu acabo me escondendo. E aí eu esqueço que, na verdade, eu já tenho tudo o que eu preciso, que eu estou pronta. E o que, na verdade, o meu cérebro está querendo fazer é que eu desista. É que eu seja perfeita. Como eu não consigo fazer as coisas de uma forma perfeita, eu acabo esquecendo que eu já estou pronta. E aí eu acabo não fazendo e procrastinando, como se eu precisasse primeiro estar perfeita antes de iniciar. E isso não existe. Por isso que a gente precisa trazer o pensamento para essa linha de raciocínio, para diálogo, para entender que, poxa, eu preciso continuar. Eu preciso fazer a minha parte. A perfeição, ela não existe. A minha cabeça está querendo que eu seja perfeita, mas eu tô pronta. E como que eu sei que eu tô pronta? Eu tenho conhecimento, eu tenho dedicação, eu tenho preocupação, e isso já é muito importante. Então, se eu estou preocupada, significa que, poxa, eu vou fazer um bom trabalho. Pensa comigo, charlatões aí da internet
não estão preocupados com isso, eles não têm essa preocupação. Então, só de você estar preocupado significa que sim, que você está tomando, que você está jogando também informações de qualidade, que você está fazendo um bom trabalho, está se preocupando com aquilo que você coloca ali de uma forma ética, profissional, respeitando realmente tudo aquilo que você faz. E não simplesmente sem preocupação nenhuma. E isso mostra, de novo, que você está pronta para exercer qualquer papel que seja dentro do empreender, dentro de dar uma opinião. A questão aqui é sempre entender que essa perfeição o nosso cérebro quer que a gente atinja, mas na verdade a gente não vai atingir, porque perfeição a gente não consegue chegar nesse patamar. Não é natural, não é da nossa natureza. Então, sempre olhar para esse foco que você está pronta. Por que você está pronta? De novo, repete comigo. Porque você tem conhecimento, você foi atrás, você estuda, você se dedica, você se preocupa, você buscou conhecimento, você às vezes já tem até experiência. Então, esquece isso de funcionar no automático, de sempre se deixar estar contaminada por esses seus pensamentos que fazem você sempre duvidar da sua própria capacidade e querer chegar nesse estado de perfeição que não existe. Ok, psicóloga Mariana, eu já entendi então que eu tenho essa insegurança, que eu tenho esses pensamentos aí muito crítico comigo mesmo, mas o que eu faço para mudar, sabendo que eu já estou pronta? O que eu faço então? Como que eu mudo isso? Como que eu me torno mais confiante comigo mesma? Então, assim, dentro da psicologia, a gente trabalha com um conceito fundamental dentro da terapia cognitivo-comportamental. Isso é ciência. A gente parte do princípio de que pensamentos não são fatos. Não é porque eu tenho um pensamento que aquilo é uma verdade absoluta. Cabe a mim mesma, com a minha racionalidade humana, questionar, duvidar esses meus pensamentos, para entender se aquilo faz sentido ou não. Partindo então dessa premissa, começa a desafiar esses seus pensamentos. Quando você percebe que a autocrítica aparece, você está se sentindo insegura, aquele nó no estômago, aquela falta, às vezes parece que eu não estou preparada, pergunta a si mesmo, essa crítica, esse pensamento realmente é verdadeiro? Eu tenho provas para considerar isso como uma verdade absoluta? Ou ainda eu diria isso a um amigo? Exemplo, vamos pensar, vou dar um exemplo aqui. Se você pensa, eu sou um fracasso por não ter recebido aquela promoção, por não ter passado naquela vaga, desafie esse pensamento. Se lembrando que muitos fatores podem influenciar a promoção. E uma promoção e não deveria realmente justificar você pensar que você não é um bom profissional por conta disso. Então começa realmente a buscar provas, a buscar realmente certeza antes de considerar um pensamento, né? Eu sou um fracasso porque eu ainda não consegui prestar um trabalho da forma impecável que eu gostaria. E começa a realmente a questionar tudo isso. Pratique a autocompaixão, seja gentil com você mesmo. Se trate como você trataria um amigo que estivesse passando por uma situação semelhante a essa que você está vivendo e que todo mundo vive esses altos e baixos da vida. Por exemplo, se você se decepcionou por não ter alcançado, atingido uma meta, em vez de se criticar, diga algo a você mesmo, tá tudo bem, eu fiz o meu melhor, da próxima vez eu posso tentar ajustar alguma abordagem, buscar alguma ajuda para tentar melhorar e não começar a se criticar, né? E aí a gente começa a se criticar, a gente acaba se sentindo mal e a gente nunca sai desse ciclo vicioso, sempre achando que é a gente que é o problema mesmo, que é eu que sou ruim mesmo, que é eu que não tenho capacidade. Isso aí é pensado de um modo totalmente sentimental, coisa que a gente não pode fazer, porque lembra da premissa, pensamentos não são fatos. Busca sempre realmente ser gentil e questionar esses pensamentos. Duvida deles logo de primeira. Haja como se fosse. Haja apesar do medo. Haja como você gostaria que você fosse, porque na verdade você é. Lembra lá do início, você está pronta. Às vezes a ação é a melhor maneira realmente da gente combater a dúvida. Então, por exemplo, se você tem medo de se expor ali nas redes sociais, comece fazendo um post simples. Eu diria até, comece usando ali os stories, se exponha.
Depois que a gente já falou sobre questionar os pensamentos, o lado ali de contestar aquele pensamento, você já aprendeu a contestá-lo? Agora vamos lá, vamos se expor, vamos na prática mudar esse comportamento. Então, a parte comportamental é tão importante quanto a parte cognitiva. Então, vamos lá, começa colocando ali uma meta ali para você. Então, no sentido assim, vou começar a postar stories uma vez na semana. Então, ali, não precisa muito elaborado, não. Liga a câmera do celular. Você acabou de falar sobre algum assunto, explicou sobre algo que você faz ali no seu trabalho, que é importante para o seu negócio, mesmo inseguro, do jeito que você fez essa explicação, liga a câmera e fala. Começa ali uma vez na semana. Um story, gente, é rapidinho, você grava ali, vai com medo mesmo, então acabou de gravar, pega esse celular, joga debaixo da mesa. Mas pelo menos você se expôs. E aí faz essa meta realmente. Se é uma vez por semana, começou a fazer, passou 3 semanas, aumenta. Vamos dobrar realmente essa meta. Coloca 2 vezes na semana. E o importante realmente é você dar esse primeiro passo. É você se destravar realmente. Se você se identificou com as coisas que eu falei até aqui, eu tenho certeza que você vai super se identificar com essa próxima. A questão agora é buscar feedback construtivo. Então, é buscar realmente as opiniões das pessoas que trabalham com você, que têm experiência com você, mas que com certeza você já recebe muitos feedbacks positivos sobre o seu profissionalismo, sobre, o seu desempenho, sobre a sua dedicação, e você mesma não consegue reconhecer isso. Você mesma fica sempre com essa sensação de tenho que mais, tenho que estudar mais, tenho que me importar mais, às vezes você mesmo acha que você é preguiçoso. Então, exemplo, peça para os seus colegas ou amigos confiáveis uma opinião sobre algo que você está fazendo, um feedback, sobre a sua postura, sobre algum vídeo, às vezes, que você gravou. Use o feedback que você receber para entender melhor essas suas habilidades e não a duvidar delas, né? Porque você não duvida dos seus pensamentos, mas com certeza quando você recebe um feedback positivo, você acaba duvidando e não acredita em nada do que estão falando ali. Use essas habilidades e como que você pode crescer efetivamente, em vez de ficar preso ali nas próprias paranoias, nas próprias críticas ali internas, que às vezes quando você vai parar para questionar, não tem base nenhuma, não tem veracidade nenhuma, mas está fazendo você travar. Bom, pessoal, essa foi a entrega de hoje. Obrigada por estarem aqui comigo, com essa psicóloga querendo realmente ajudar, esse público que faz parte também, de mim mesma, do meu público. Eu mesmo passei e passo, e sou uma sobrevivente. Em breve também quero trazer um pouco mais sobre a minha própria história aí com a insegurança, que faz parte ainda da minha vida, mas agora eu aprendi a lidar com ela e ensino muitas outras pessoas, pacientes, profissionais da área da saúde, enfim, empreendedores. Espero que essas dicas, que esses insights que eu compartilhei tenham sido valiosos para vocês. Coloquem em prática, as técnicas que a gente falou aqui, principalmente também aprender a questionar os pensamentos. Escreve mesmo, coloca ali o que está passando na minha cabeça, que está me deixando insegura, que prova eu tenho para confiar nesse pensamento. Faz isso, que com certeza você vai ver um grande resultado. Não se esqueça, de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse conteúdo com alguém que você acha aí que pode se beneficiar, que é um empreendedor, que é tímido, que pensa que não é extrovertido, que não pode se posicionar. Todo mundo tem muito que contribuir e hoje a gente vê que as redes sociais, elas estão aí, e a gente precisa estar nelas para se diferenciar, para conquistar um espaço que já é nosso. Lembre-se, você já está pronta, só não acredita.